Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Ele é um desportista apaixonado por corridas de rua e de montanha. É professor de educação física, especialista em treinamento de força, um cara que coloca em prática não só os ensinamentos que adquiriu nessa área, como também presta consultoria a inúmeras pessoas que querem se superar ou, no mínimo, desenvolver a atividade física. O nome dele é Elkson de Castro Nascimento, mais conhecido como Quinho Castro, que muito nos honra em participar desse Bahia da Gente. Seja bem-vindo, Quinho. Eu que agradeço, muito obrigado. Apresentação fantástica, viu? Muito boa. Não vai sair correndo aqui agora não, peraí, calma. Me fala, você fez da atividade física, era um hobby e fez dela uma profissão? Ou foi algo que já nasceu com a pretensão de se profissionalizar para você? Como é que surgiu a atividade física na tua vida? Jefinho, é o seguinte, uma das coisas que até hoje minha mãe pergunta, né? Meu filho, o que foi que te levou a fazer tanta atividade física? Porque eu sou sedentária. Minha mãe falou, eu sou sedentária, seu pai não tem muita intimidade com atividade física. Você não teve referência em casa, então? Nenhum. Até porque quando eu, ainda secundarista, né, eu sempre gostei muito de estar na frente, né, e modesta à parte, eu tinha uma certa aptidão com o exercício físico, com o futebol, enfim. E eu ia para as competições, esperava pelos meus pais e eles não apareciam, né? Porque assim, eu queria que eles me assistissem, mas... Visse a sua performance, né? Mas lá em casa, eu não sei, se você perguntar, várias pessoas já me perguntaram Você isso. tem irmãos? Tenho irmão, e meu irmão também é um excelente surfista, por sinal muito bom. Mais velho ou mais novo? Mais novo. Minha irmã... Então, você que foi influência para ele. Eu acho que a minha relação com o esporte não necessariamente está linkado a referências, e sim a superação de limites. É uma coisa que sempre me marcou muito. Eu sempre fui muito ousado, né? Eu sempre quis ser o melhor. Eu sempre busquei ser o primeiro da sala. Eu sempre quis chegar aí na frente das pessoas, em aspectos competitivos, né? Não só na área de atividade física? Não só na área de atividade física. A minha gana de querer fazer as coisas, não dormir, fazer o melhor, eu acho que o esporte me ensinou muito isso. Eu não sei tem muito a ver com a atividade física isso, né? De você se superar cada vez mais, Eu não sei quem veio primeiro, se foi a vontade, né? Ou se foi o esporte que me ensinou. Se bem que tem muita gente que opta pela manutenção, não é? Sim. Eu não estou querendo me superar, quero me manter em forma. Isso também, claro, é bem comum, não é? É muito comum, é muito comum. Mas se você me perguntar, Quinho, o que é limite para você? Eu vou te responder que eu não sei. Eu não tenho limite. Por que eu não tenho limite? Porque eu sempre estou querendo buscar o depois do limite. Sabe aquela linha que você vê lá no mar, lá embaixo, e você fala que é aquele horizonte, a gente é ali? Eu falei, eu quero ir depois dali. E você acabou se especializando em corrida de rua e de montanha? É essa a tua grande paixão? É minha paixão. Eu venho do triatlo, né? Eu vivenciei muito tempo no triatlo, nadei, pedalei, corri. Por que 3 esportes? Porque eu não me limitava a um esporte só. Eu queria fazer 3. Só que vai chegando uma certa idade, o corpo já não vai mais... Você tem cara de menino, você tem quantos anos? Eu tô com 43. Cara de 25? Não, 25 não, aí também eu estou enchendo muito a bola. Mas uns 30, né? E aí eu conheci a corrida de montanha porque eu não estava conseguindo mais pedalar. Eu tinha uma certa dificuldade com o trânsito, perdi vários amigos pedalando no trânsito. Então eu tive filho, eu comecei a ter medo, eu falei, não, eu preciso de um esporte mais seguro. E aí comecei a correr na rua e descobri a essência da corrida e depois resolvi correr nos matos, nas montanhas, onde eu acabei participando de um mundial, onde eu corri 110 quilômetros. Como é que é? Na Patagônia, foi. Durante quanto tempo? 18 horas. 18 horas, 110 quilômetros, a gente consegue correr tudo isso? Tem casos, tem. Porque maratona, 42 quilômetros, 42. Mais do que o dobro de uma maratona? Foram 18 horas assim, intenso. E corrida de montanha? Corrida de montanha, no frio, em Bariloche. Que é mais exaustiva do que corrida de rua, né? Corrida de rua você está num plano, né? E tem... Você sabe onde você vai chegar.
A corrida de montanha, você não sabe onde você vai chegar. Porque você não sabe o que é que está vindo depois daquela montanha, né? Você não... Sim, mas uma corrida de montanha é sinalizada também, não tem um percurso definido? Tem, mas não é tão visto quanto corrida de rua. A corrida de montanha você tem que estar o tempo inteiro, são bandeirinhas pequenas que ficam nas árvores, então você tem que estar visualizando o tempo inteiro. Só que quando vira a noite, e aí? Onde é que você vai achar essa bandeirinha? Como é que faz? Aí vai no tato, né? Vai no Vai no tato? tato, você vai e vai aparecer. Isso foi na Patagônia. Foi na Patagônia, foi em 2015 e foi, para mim, foi uma das maiores superações, uma relação muito forte, assim, eu e a natureza. Agora, qual é essa relação que existe entre a corrida, seja de rua ou de montanha, com esse desenvolvimento, com essa atividade aeróbica? Porque é uma atividade aeróbica, não é? Sim. Ela é vista, a corrida, como uma prática nobre, digamos assim, nesse contexto da atividade aeróbica? Eu acho pela simplicidade, isso que eu digo com a simplicidade, como que é fácil ser feito, né? Qualquer pessoa, esse pessoal que está aqui, qualquer um pode estar fazendo essa atividade. Então, ela te dá espaço, ela te dá liberdade para você fazer. Eu acho que você não precisa ter tênis para você fazer uma corrida. Você não precisa ter um material nobre, né, para você executar. É só querer fazer. E começar com um beabá, suponho Sim, eu, não é isso? sim, Tem toda uma... tem todo um passo a inclusive, eu vejo que passo. você tem, exatamente, você oferece um passo a passo, não é? Para que a pessoa se torne um corredor. Claro que vamos saber que passo a passo é esse aí no próximo bloco. Quinho Castro, aqui no Bahia da Gente. Já estamos de volta. Quinho Castro, nosso convidado no Bahia da Gente. O papo aqui é corrida de rua, corrida de montanha. Palavras suas, Quinho. Ando por aí, vagando de acordo com o vento. Aliás, vagando de acordo ao vento. Buscando novidades, entendendo o comportamento. Foi em uma dessas viagens que percebi a importância da harmonia entre corpo e mente. Explica aí. Que bom. Muito obrigado por ter essa oportunidade de estar esclarecendo isso. Eu percebi, Jefferson, que as pessoas, quando falam em atividade física, elas se limitam simplesmente ao movimento, o movimento físico, o fato de você se deslocar. Mas antes de acontecer isso, nós somos um corpo e esse corpo precisa saber o que é que eu vou fazer. Então, antes de fazer o movimento, é necessário que a gente coloque dentro da gente como, quando eu devo fazer isso. E Que aí, é essa harmonia. Que é a relação de você entrar, que eu chamo no flow. É no aspecto comportamental de estar preparado para correr. Uma prova como essa que você citou aí, 110 quilômetros. Sim. Quantas horas? 15 18 horas. 18 horas de Sim. corrida. Tem que Sim. ser por aí, não é? Sim. Senão fica pelo caminho, né? Então, aliás, existem provas até mais duras do que essa, né? Eu me surpreendi aqui quando você falou, mas eu sei que tem provas que duram até 24 horas, 24 não é isso? horas, em circuito fechado, correndo numa pista de 400 metros. Para que tipo de atleta são provas como essas? São atletas de endurance, né? São atletas de alta resistência pura. Né? São atletas que... Aí a gente volta a falar sobre a questão da superação. Eu acho que está muito mais relacionado à questão da quebra do limite, de que eu sou capaz. Porque se você falar assim, compensa você ganhar uma prova dessa em termos financeiros? Não compensa. Mas a compensação é mais pessoal. É mais né? pessoal. É isso que eu busco o tempo inteiro. É meu. Eu quero saber o que vai dar depois daquela linha. Entendeu? É mais uma coisa minha. Eu fico imaginando, muita gente deve estar aqui que corre ou que deseja correr. Que passo a passo é esse? A gente falou isso no bloco anterior. Primeiro passo. Primeiro passo, você quer? Essa é a pergunta.
Não adianta você dizer que quer e no fundo você não quer. Esse é o primeiro passo. Eu quero fazer. E a partir do momento que você quer fazer, com certeza eu já te considero um corredor de 50, 100, 80, 200 quilômetros. Eu conheço pessoas que fizeram o Caminho de Santiago, que não é uma corrida, é uma linda, caminhada normalmente. linda. E uma coisa que eu muito ouvia desses peregrinos é que você começa a fazer o Caminho de Santiago quando você decide fazer o Caminho de Santiago. Sim. Você ainda está aqui no Brasil, por exemplo, você decide, você já começa a fazer naquele instante. Acho que é mais ou menos por aí, não é? Você decidir, querer, Isso. e aí as coisas começam a conspirar, não é? Eu tenho uma história bem interessante. Eu já treinei várias pessoas para o Caminho de Santiago. E essa vivência que eu tive com o pessoal, com esses peregrinos, é bem interessante, porque para fazer uma prova, entre aspas, como essa, uma caminhada como essa, é o caminho que te chama. É. Caminho de Santiago, para quem não sabe, aquela rota que existe no norte da Espanha, Sim, sim. a tradicional, que é o caminho francês, que sai lá de Saint-Jean-Pied-de-Port, não é isso? Sim, Na divisa sim. da França com a Espanha, até Santiago de Compostela, Sim. no extremo oeste da Espanha. 700 e poucos E quilômetros. tantos quilômetros, exatamente. Mas tem caminhos mais curtos também, né? Ah, sim. Inclusive aqui no Brasil, né? Tem um aqui pertinho, mais ou menos. Estrada da Rainha? Essa é em Minas. Minas, não é verdade? Minas. Tem na Chapada Diamantina, não tem? Tem na Chapada Diamantina também. Como é que chama? A Chapada Diamantina... Esqueci o nome eu aqui não agora. recordo agora, mas tem também na Chapada Diamantina, que por sinal eu tenho amigos também, atletas que passaram com minha mão, que já fizeram lá. E o primeiro passo é esse, é querer. O primeiro passo é querer, é o primeiro passo. E o segundo passo? O segundo, a gente vai para a parte de análise, né? Quando eu falo análise clínica. O seu corpo está preparado para, claro que seguindo umas regras como exames de sangue, urina, tal. São exames que é relacionados... Sangue e urina também? Não é só massa muscular? Não. Batimento não. cardíaco? E o principal, o exame cardiológico é fundamental. Passando por essa bateria de exames, a gente vai para um outro momento, que já é uma avaliação feita pelo profissional. Aí o profissional vai te avaliar. No caso, aí entra essa parte de avaliação antropométrica, com medidas, peso, altura, índice de massa corpórea, e até chegar... A corrida é o último passo. A corrida, ela é o último passo. A gente passa no processo da caminhada. A caminhada, a gente vai para a caminhada e a corrida, que a gente chama do processo fartlek, né, que é a variação de velocidade, e logo em seguida a corrida. Quanto tempo, em média, uma pessoa pode levar para partir do ponto zero até se tornar um corredor top? Eu vou fazer essa pergunta para você. Quanto tempo, em média, você quer correr, você decide correr? Quer dizer, ou seja, vai variar de pessoa para pessoa, né? Pessoa. Não, eu quero correr, então você já está correndo. Mas uma média de tempo, claro que vai depender do nível de condicionamento físico de cada um, pode estar zerado ou mais ou menos, entra muito a questão da aptidão. Tem pessoas que você bota na estrada e fala assim, olha só, olha um talento estragado aí. Você vê que já ele tem as passadas, ele tem um movimento do braço, mas por mais que ele esteja acima do peso, é um produto que precisa só mesmo lapidar e é rapidinho. Como tem pessoas também que a gente passa meses, que a gente chama de analfabeto motor. É a pessoa que não foi, na época da infância dela, estimulada ao exercício. O que eu estou encontrando hoje de crianças obesas e analfabeto motor, você não tem ideia. É mesmo? Muito. Analfabeto motor que você fala é que não tem a menor consciência, coordenação, aptidão e coordenação Me também. cita uma brincadeira na sua época de infância que você fazia com seus amigos e irmãos. Bom, eu sou mineiro, a gente jogava muito queimada, que aqui é baleado. Baleado, né? ótimo, bólido. Amarelinha. Amarelinha. É um dos melhores exercícios. Garrafão. Cadê? Não tem mais. Né? Não tem mais. As crianças hoje elas estão praticamente presas dentro de uma sala com os dedinhos. Então, o movimento da caminhada, do salto, que a gente chama de pliometria, acabaram.
Hoje você é um consultor, não é isso? Sim, Um personal trainer, sim, é isso? Para inúmeras pessoas. sim. Queria que você falasse um pouco. Você tem uma empresa, não é Sim, isso? sim, sim. Que te credencia como um consultor nessa área, mas vai ficar para o próximo bloco. Você que está doido para sair correndo por aí, aguarde um instantinho só. Quinho Castro aqui no Bahia da Gente. Já estamos de volta, não correndo, ainda sentados, mas doidos para sair correndo. O papo aqui é corrida de rua, corrida de montanha, atividade física, atividade aeróbica. Tem uma outra invenção sua, a gente falou aqui da sua percepção, não é? Da importância da harmonia entre corpo e mente no bloco passado. E o que é esse MUD, Movimento Universal das Emoções? Bom, o MUD, na verdade, ele veio através da corrida e através de depoimentos de pessoas que começaram a correr e enxergar durante a corrida que ele é capaz não só de correr, mas também de resolver problemas. Durante a corrida? Durante a corrida. Eu fiz um relato, eu peguei aproximadamente 200 pessoas, passaram minha mão, e essas pessoas, eu queria saber o que é que passava na cabeça delas quando ela corria. E algumas pessoas chegavam para mim assim, me dá vontade de chorar, eu penso nos meus filhos. Outros chegavam assim, não, eu achei a solução do problema que eu tinha na minha empresa daqui a 20 minutos. E essas coisas foram me chamando muita atenção. E a partir daí eu comecei a entender que a corrida, né, ela ajuda muito a fazer com que você pense, que você... Tem um livro bem interessante de um cara chamado William Pullen, chamado Correr e Ser Feliz. E é um psiquiatra norte-americano que ele trata os pacientes deles através da corrida. A atividade física em si, ela normalmente provoca um bem-estar. Bem-estar eu falo no momento da atividade. Sim. No primeiro momento você talvez esteja ainda sentindo uma dorzinha aqui, outra ali, ainda está frio, mas depois tem aquela sensação, a endorfina, não é isso? Que descarrega no sangue. Quimicamente falando, entra no processo hormonal. Isso. Certo? E essa fase inicial a gente chama de wall, the wall, na verdade é o muro. É o bloqueio que dá com que você... será que eu vou conseguir? Depois que você passa por esse muro vai embora. E entra no processo da produção hormonal de sensação de prazer, vai embora. Você vai embora. Eu corri 5 quilômetros como se tivesse corrido 2 metros. Essa sensação, você acha que é o que pode também interferir nesse despertar de emoções que você acaba tendo também durante uma corrida ou uma atividade física, não é? E é muito comum nas competições. Pode olhar, os atletas que conseguem superar os seus limites, a maioria deles, quando eles chegam, eles choram. Por que choram? E essa é uma resposta que só sabe quem faz. Ele vai, ele começa, ele vai, começa a aparecer algo inexplicável dentro dele, que eu não sei explicar, eu já vivenciei isso muito intensamente, tanto como treinador como atleta, e é algo que quando você chega e fala assim, meu Deus, o que é isso? Aí vem o descarrego, tem gente que chora, tem gente que berra, tem gente que grita, é uma sensação ímpar, tem que fazer para sentir. Você hoje presta consultoria treinador, não é isso? Sim. De quantas pessoas? A gente já Muitas. A gente já está passando por umas centenas. É mesmo? Rapaz, e você tem uma equipe, como é? Eu tenho uma equipe. Qual é a sua empresa? É a Vácuo Assessoria Esportiva. Vácuo. Vácuo, de vácuo, né? De vácuo, assessoria esportista. Assessoria esportiva. Esportiva. Que muita gente achava que o vácuo não tem vida, então acho que é interessante depois dar uma lida aí
sobre essa questão da vida no vácuo, que é bem interessante. Legal. E aí a gente está aí com um grupo muito bom, com alguns professores, mas eu sou tão fominha, a verdade é essa, e eu faço questão de tratar um a um, saber de um a um o que é que está passando, e eu quero fazer parte da sua superação. É o fascínio que eu tenho com o esporte, sabe? É o fascínio que eu tenho, que o esporte me dá para entender comportamento, para entender cabeças de pessoas. E eu agora, né, calma, que ainda estou no processo ainda de análise, eu estou tentando entender que o movimento da biomecânica do atleta diz alguma coisa. Eu vou chegar lá. Você, ao prestar essa consultoria, esse assessoramento, digamos assim, para esses atletas, você corre junto com eles? Não. Tá aí uma coisa que eu já perdi várias pessoas, né? Pessoas para me contratar, falando sobre, você corre do meu lado? Eu falei, não, eu não corro do seu lado. Eu ensino a voar. E você tem que voar sozinho. O primeiro voo do pássaro, como ele é feito? A mãe chega, empurra do ninho. A mãe não voa do lado. Então, até isso, existe essa preocupação de mostrar para ele que ele é capaz e que o valor e a superação é 100% sua. Mas tem técnicos que fazem isso, não é? Tem Que acompanham o atleta, isso correm assim, junto, até como estímulo, estímulo, não sei, sim, não é? acontece isso. Tem casos que às vezes é necessário, mas eu evito Essa dependência, essa dependência. Essa relação de dependência, não é? Porque não vai ter Quinho Castro o tempo inteiro do lado, né? Então, é hora de fazer e vamos lá, tem que fazer. Você está com 43 anos, que você falou. A gente corre até com que idade, hein, Quinho? Rapaz, eu conheço casos, tem casos de atletas com mais de 80 anos correndo. Que correm, né? Eu estou com um atleta agora em São Paulo, que ele está com 56, ele começou a correr há 3 anos atrás. 3 anos atrás. E ele falou que não larga mais. Fantástico. Interior de São Paulo, não é em São Paulo, interior de São Paulo. Eu já andei pesquisando você está no Facebook, você está no Instagram. No Instagram, está no YouTube também. Também. Não é isso? É. A gente acha você digitando Quinho Castro ou Vácuo? Na verdade, eu tentei botar Quinho Castro, mas eu não consegui pelo Instagram. O Instagram eu acho que é a melhor rede social, né, que vai me encontrar com muita facilidade. É o @Quinhones. Como é que é? Quiones? É o Quiones. Por que Quiones? Quinho Castro eu não consegui, eu tentei tudo. Já tinha Quinho Castro. Bota Quiones aí. Uhum. Tem gente que me chama na rua, e Quiones? Tudo bom? Tudo bom. Legal. Mas isso tanto no YouTube quanto no Instagram, no Facebook? Tudo Quiones. Pode botar Quinho Castro também. No Google, se você colocar lá Quinho Castro, tem lá. Então repete aí o nome da sua empresa, seus contatos. Bom, a Vácuo Assessoria Esportiva é a minha assessoria esportiva, que também está no Instagram, @VacuoEsport, VACUO Esportes, no plural. Tá? E o meu é @Quiones, está no Instagram também. Lá tem um link bem bacana, onde eu tenho videoaulas, né, bem interessante, pessoas que têm uma certa dificuldade de perda de peso, de estímulo. Tá lá, entra lá e conhece um pouquinho dessa... Leva aqui um Castro para casa. Sabendo que ele não vai correr junto com você, né? Não adianta, não vai correr, mas tá aí, ó, quem quiser buscar novos conhecimentos, e que certamente é importante, porque sair destrambelhado por aí correndo, o risco é de se lesionar, não é? E ficar pelo caminho, não é verdade? É muito grande, tem que ter muito cuidado com isso. Muito legal, muito obrigado. Eu que agradeço, assim, eu acho tão bonito esse tipo de trabalho de pessoas que se preocupam, né, com a questão da saúde, mas de pessoas que divulgam com você, pessoas que estão preocupadas com a saúde das outras pessoas. Parabéns, de verdade. Acho que no fundo a gente está aqui para contribuir para o crescimento das pessoas, não é verdade? Sim. Acho que isso aqui eu falo muito por mim aqui, mas eu fico super satisfeito quando o seu trabalho, de alguma forma, impacta na vida das pessoas de uma forma positiva. Eu acho que, poxa, tudo que é feito com boas intenções, voltado aí para o bem-estar físico, emocional, mental das pessoas, claro que é super bem-vindo e por isso mesmo, parabéns. Eu agradeço. Mais uma vez, obrigado aí.
pelo nosso bate-papo. Agradeço de verdade. Eu agradeço para a Gabriela, para o Júlio, para o Petit, para todo mundo, para toda a equipe aqui. Toda a equipe Muito aqui da TV obrigado. Alba. TV Equipe Alba. Especialmente do Bahia da Gente. Isso. Valeu, muito obrigado então mais uma vez, Quinho Castro, cara que adora correr e ajudar as pessoas a correrem também. E muito obrigado a você que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau. Venha. Valeu. Valeu.